Olá, meu nome é Silvia Regina Mascarim, nasci aqui em Coderópolis, sou natural daqui de Coderópolis e vivo aqui nesse cantinho do mundo há 70 anos e conheço muitas coisas aqui de Coderópolis, muitos acontecimentos que eu vivi desde a década de 50 até agora, nesse 2020. Então, foram 7 décadas muito bem vividas, com muita experiência, com muito trabalho, com muita coisa acontecendo. Fiquei um tempo fora aqui do município, porque eu fui trabalhar, fui estudar. Depois que eu me aposentei, eu resolvi voltar às minhas raízes. E assim, o meu avô, o papai, deixaram esse pedacinho de terra e aqui eu construí o meu mundinho e é aqui que eu vivo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu vivi, algumas coisas que eu sei, algumas coisas que eu experimentei e algumas histórias sobre Coderópolis. Então, eu não sei, de início gostaria de falar a respeito da minha vida. Vamos falar rapidamente a respeito de quando eu nasci e até agora. Foram 7 décadas muito interessantes. Embora Coderópolis seja um município pequeno, encravado, enclausurado entre Limeira, Rio Claro, Araras e Santa Gertrudes, né? Eu considero Coderópolis assim um centro nervoso muito importante, porque aqui passa a rodovia Washington Luiz, a Bandeirantes, a Anhanguera, e nós temos aqui saída para todas as partes do Brasil, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Então, Coderópolis é um centro geográfico, é um centro estratégico, importantíssimo, embora as pessoas não vejam isso. As pessoas dão mais importância para... eu vou fazer compras em Limeira? Não, eu gosto mais de Araras. Não, Rio Claro tem isso, tem restaurantes não sei o quê, e muitas vezes deixa Coderópolis de lado. Não, somos nós que construímos o município, por isso que eu resolvi voltar aqui para ajudar a construir alguma coisa aqui em Coderópolis. Por enquanto, não sei se eu construí alguma coisa, mas eu estou reconstruindo a minha história. A partir do momento que eu voltei, eu fui reencontrando os meus coleguinhas de 1ª a 4ª série, que agora já têm seus netos, e assim nós fomos refazendo as nossas amizades, e hoje eu participo de várias coisas aqui em Coderópolis. Eu participo do Conselho Municipal do Idoso, já faz bastante tempo. Eu participo das festas religiosas da Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Eldorado, do Santo Antônio, do Progresso. Eu faço massa de coxinha. Todas as coxinhas que vocês comem por aí nas festas passam pelas nossas mãos. São panelonas desse tamanho que a gente mexe e faz com todo carinho e nunca ninguém passou mal com essas coxinhas, significa que elas são boas e tradicionais, né? Tenho participado muitas vezes de sessões da Câmara Municipal. Eu gosto muito da política mundial, da política nacional, não dos políticos, né? Da política e da política municipal. Eu acompanho muito isso, né? Nunca fui candidata a nada, não quero ser, quase fui, e prefiro assistir e compartilhar com as pessoas e orientar algumas coisas quando é necessário. Fora daqui de Coderópolis, eu estive na década de 70, 80, 90, foram 30 anos que, embora eu ficasse fora de Coderópolis, mas eu vinha todo fim de semana aqui ver os meus pais, ver a família. Eu trabalhei, inicialmente, eu fiz o Grupo Escolar Coronel José Levi, depois o Levi
se subdividiu, virou Escola Jamil, né? E eu fui para Limeira, no Castelo Branco, fazer magistério, fiz magistério, e do magistério eu vim trabalhar aqui em Cordeirópolis, na Fazenda Belo Horizonte, onde são as cerâmicas. Hoje a escola foi demolida, acabou tudo, só tem cerâmica. E ali perto, no caminho da Água Branca, também tinha uma outra escola que também foi demolida. Ali eu dei aula do lado da Fragnani. Depois eu resolvi fazer faculdade, entrei na Unesp Rio Claro e fiz 4 anos de faculdade, fiz geografia e depois eu fui trabalhar em Jundiaí, na Escola Estadual Experimental Jundiaí. Trabalhei 7 anos e meio, prestei um concurso, passei e fui trabalhar em Campinas, onde eu já morava. Fui trabalhar na Escola Adalberto Nascimento, onde eu fiquei praticamente 10 anos. Saí da escola, fui trabalhar na delegacia de ensino e aí comecei a trabalhar como técnica assistente pedagógica com os professores das delegacias de ensino lá de Campinas. Aí, no final, eu queria ver se eu tinha aprendido alguma coisa ou se meus conhecimentos valiam para alguma coisa. Então, eu prestei um concurso para direção de escola, passei no concurso de direção de escola e escolhi a Escola Jamil, a escola onde eu havia estudado. Ali encontrei os filhos, os netos dos meus coleguinhas de 1ª à 4ª série. Trabalhei 4 anos praticamente, voltei para Campinas, me aposentei na escola pública, mas ao mesmo tempo eu, lá morando em Campinas, eu dei aula há alguns anos na Faculdade Nacional do Patrocínio em Itu, depois dei aula uns 3 anos na Faculdade de Americana, na FAM, e ao mesmo tempo eu trabalhei 6 anos na PUC, onde eu dava aula em todas as licenciaturas, eram 10 licenciaturas, né? Faculdade de Matemática, Turismo, Ciências Sociais, Geografia, enfim, eram 10 licenciaturas e eu trabalhava as disciplinas pedagógicas. Também resolvi sair de lá porque as pessoas com a minha idade começaram a ficar doentes, começaram a morrer, eu resolvi fugir. Eu não quero que essas doenças me encontre, então eu fugi para Cordeirópolis, estou escondida até aqui, até hoje aqui, e essa doença maluca não me pegou ainda, então por isso que eu vou morrer aqui em Cordeirópolis, é aqui que eu vou ficar até o final. E depois que eu prestei o concurso para a direção, que eu saí aqui da escola Jamil, eu voltei para Campinas, fiquei mais uns anos trabalhando numa delegacia de ensino com os professores, e que eu dava cursos para esses professores de preparação para concurso de escola pública, enfim, o que tinha na área pedagógica e na área da geografia e educação, nós trabalhávamos. E lá eu participei de muitas coisas, muitas manifestações sociais, muitos acontecimentos em Campinas. Eu participava, eu era uma cidadã muito coerente com as minhas ideias políticas, minhas ideias filosóficas, minhas ideias sociais, e que eu cultivo até hoje, né? Aí resolvi voltar para Cordeirópolis, deixei a minha família lá e vim aqui morar nesse lugar. Aqui não tinha nada, tinha um bananal, muito mato. Fui limpando, até que se transformou nesse lugar que eu convido vocês para virem aqui, um dia passear, quem quiser passear aqui, pode vir. De vez em quando eu faço doce nesse fogão a lenha, aí no Facebook. Uma vez eu convidei os amigos, vieram uns 500, todo mundo teve que fazer doce de mamão para bastante gente. Bom, então essa é a primeira
parte que eu gostaria de ter falado, porque, afinal de contas, as pessoas precisam conhecer o que a gente faz e o que a gente não faz. Muitas vezes você aparenta ser alguma coisa que realmente você passa uma ideia negativa para as pessoas, mas você pode ser outra pessoa muito diferente, só que as pessoas não sabem quem é você, né? Então é importante que a gente se apresente dessa maneira, mas eu acho que a maior parte da população que tem mais de 30 anos me conhece, né? Porque desde pequenininha, nós, os filhos do meu pai e da minha mãe e os netos do meu avô, nós sempre moramos aqui, e eu, com 7 anos, fui para a escola. Aqui, para a escola Coronel José Levi, vinham os alunos, alguns alunos de Cascalho. Então vinha aluno da família Batistella, da família Paiola, da família Queradia, da família Killer, Zorzo. Então essas crianças vinham descendo a estrada, e aqui eu pegava carona com essas crianças, que eu era mais novinha, né? E as minhas irmãs também iam para a escola. Mas foi uma experiência muito interessante, porque foi o primeiro momento que eu saí livre do meio do mato para conhecer a grande cidade, né? A nossa vida era aqui no meio do mato, era com os animais, era com as plantas, a horta. Eu acho que foi por isso que eu desenvolvi essa minha preocupação com a questão ambiental, com os grandes problemas mundiais de hoje, né? E onde colocar o lixo, o que fazer com o lixo. Aqui, se vocês procurarem, vocês não vão achar um caco de vidro, não vão achar um papel. Se tiver um papel, um plástico, é porque voou do prédio aí, que muita coisa no tempo da construção vinha parar aqui. Mas eu tive o trabalho, quando eu vim construir essa casa, de tirar absolutamente todos os caquinhos de vidro, todos os papéis, as coisas, arame farpado, jogado, né? Aqui está perfeitamente preservado. E essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, e ao longo da minha vida enquanto professora, eu procurei trabalhar com os alunos, e acho que devo ter feito um bom trabalho a esse respeito. E eu queria dizer que no tempo que nós estávamos na escola, da primeira à quarta série, nós íamos a pé para a escola. Eu me lembro, eu disse que no tempo da seca nós andávamos a pé, e o pé ficava empoeirado, lavava o pé lá embaixo. No tempo da chuva, esse pó virava barro. Aí a gente amassava barro. E quando amassava barro, aí era pior, porque a terra, poxa, vocês sabem, solta uma tinta que não há quem limpe. Também, novamente, a gente ficava limpando o pé ali num lugar que a gente chamava de biquinha. Era na biquinha, todo mundo parava na biquinha para lavar o pé, para lavar a mão, para enfiar a cabeça embaixo da nascente e para chegar em Cordeiro limpinho. Ali que a gente colocava, quando nós passamos a ter sapato, é ali que a gente colocava o sapato para ir no ginásio já. Lá no ginásio aí eu ia de sapato. E os meus amigos também, a criançadinha. Mas antes de ir para o ginásio, nós tínhamos, quem chegava no quarto ano, fazia um curso chamado preparatório. Quem dava aula nesse curso era o Lelo Moraes. Querido mestre Lelo Moraes, foi o primeiro professor que me inspirou, acho que, a estudar geografia, porque ele falava do mundo. Ele falava das coisas do mundo que eu jamais tinha visto na minha vida, mas ele descrevia de uma forma tão bonita
que eu fiquei gostando tanto daquilo que eu acho que foi por isso que eu fui fazer curso de geografia. Então, o que acontecia? Eu saía às 4h30 da escola e às 5h30 começava o preparatório, que é onde, o preparatório é onde hoje é a Agrofer. Embaixo, ali era uma garagem, e o seu Moacir Dias, ele emprestou aquele espaço ali para tinha uns banquinhos, e a criançadinha da quarta série ia lá fazer o curso de preparação para entrar na quinta série. Então tinha um exame para entrar na quinta série. A gente se matava de estudar, era louco para estudar, para ir para a quinta série. Hoje em dia tem escola para todo quanto é lado, ninguém quer saber mais de nada. Não sei o que aconteceu. Alguma coisa deu errado nessa virada de século. Não vou me culpar enquanto professora, mas o mundo mudou por N motivos que acho que não cabe discutir aqui agora. Então, como eu era muito pequena, muito magrinha, a minha família disse assim, não, a Silvinha, eu me chamava Silvinha, todo mundo me chamava de Silvinha. A Silvinha não vai subir e descer correndo, porque ela não consegue fazer isso, então ela vai ficar na casa da Dona Aita. Dona Aita era mãe do Aguinaldo Dias, que tinha o bar no clube, era mãe do Sérgio Dias, meu tio, que casou com a minha tia Ema, irmã do meu pai. Então a Dona Aita morava onde mora a Nilce, ali em frente ao bar do Biló, em frente à prefeitura, naquela esquina ali, mora Nilce Sara Pereira Dias, viúva de Aguinaldo Dias. Então, eu saía da escola, Coronel José Levi, atravessava o jardim e ia na casa da Dona Aita. Dona Aita, uma senhora baixinha, meio carequinha assim, uma portuguesa, cabelinho crespo para trás, muito elegante, meio gordinha, inteligentíssima, cultíssima. Então eu parava ali e a Dona Aita me fazia um lanchinho até às 5h30, para esperar às 5h30, a hora que começava o preparatório ao ginásio. Nesse momento da minha vida, que pela primeira vez eu entrei em contato com livros. Então, cada dia, cada semana, a Dona Aita, que era professora em Cordeiro, todo mundo chamava de Cordeiro naquela época, ela me mostrava livros, ela tinha uma biblioteca maravilhosa. Então, ela que desenvolveu em mim o gosto, o fascínio pelos livros. E aí, então, eu entrei na quinta série, fiz até a 8ª aqui, depois eu fui estudar em Limeira, como eu já disse, no Castelo Branco, e livros e mais livros, mas sempre na escola pública. Eu nunca estudei na escola particular. Então, se hoje eu faço alguma coisa, por exemplo, no Conselho do Idoso, ou se trabalha em alguns lugares gratuitamente, eu estou fazendo isso porque eu estou devolvendo à sociedade aquilo que a sociedade me proporcionou, que foi escola pública, uma escola de graça, né? Que eu aproveitei. Eu via um livro, eu lia. O que tinha na minha frente, eu prestava muita atenção, eu aproveitei absolutamente tudo. Eu acho que os alunos de hoje deveriam fazer a mesma coisa, não é? É uma pena que um celular tenha resolvido o problema de todos os livros, mas enfim. Então, foi Dona Aita que me desenvolveu esse gosto pelos livros. E quando eu voltei aqui para Cordeirópolis, que eu vim morar aqui definitivamente, na primeira década do século XXI agora, década passada, 2002, 2005 por aí, eu tinha construído, tinha comprado, tinha feito uma biblioteca muito grande. Então,
eu pensei, eu não vou levar os livros para Cordeirópolis, mas eu vou dar um jeito de doar esses livros. E aí eu pensei, eu vou, naquela época foi inaugurada a Biblioteca Municipal, e quando eu soube que a Biblioteca Municipal foi uma homenagem à Dona Aita, então o nome da biblioteca é a Biblioteca Municipal Aita Bentivenha Dias. Eu disse, é para essa biblioteca que eu vou doar os livros, porque foi ela que me ensinou o gosto, né, pelos livros. E então os meus livros ficaram lá em Campinas, uma parte se perdeu, infelizmente, porque ficou no meu escritório, que eu tinha separado de casa, e ficou fechado há muito tempo. Quando eu fui olhar lá, teve um problema muito sério, e os cupins comeram 2/3 da minha biblioteca. Então sobrou 1/3. Mas o que sobrou deu para aproveitar, eu higienizei, recuperei todos eles, né? E trouxe para Cordeirópolis, e agora esses livros estão à disposição da Biblioteca Municipal. Uma parte doei para uma pessoa muito querida, e a outra parte nós estamos começando uma negociação com a Secretaria da Cultura. Eu só andava, eu ia até ali embaixo, no tanque da Ramenzoni, onde tinha uma fábrica de farinha de milho, onde fazia farinha, onde beneficiava arroz e tudo mais. Era ali que a gente fazia o grande passeio. Ali era a casa do Macchione, e era um lugar interessante, onde todas as pessoas iam levar o arroz, o feijão, o café para debulhar, para depois utilizar em casa. Então era a grande viagem que a gente fazia até ali. Ou no máximo, quando os meus pais iam fazer compra ali no Armazém do Fratini, que hoje é o Casarão do Levi, né? O Armazém do Fratini era um grande mercado, um grande armazém antigo, né? E onde tinha absolutamente de tudo. E tudo que era necessário, a família, todas as famílias daqui da região compravam ali no Armazém do Fratini, que hoje é o Casarão do Levi. E também, às vezes, nós saíamos daqui para tomar o trem para ir para Limeira, que era uma grande aventura, né? Ou ir para Rio Claro. Acho que eu nunca fui para Rio Claro quando eu era pequena. Mas, às vezes, saíamos daqui da estação, pegávamos o trem, íamos até Eriorrute, passávamos por Araras e íamos até a Cachoeira de Emas no sábado. Então era uma festa. O ônibus, o trem enchia de gente e todo mundo ia na Cachoeira de Emas comer uma peixada, né? E todos ficavam felizes. Esse era o turismo daquela época. Era fabuloso. O trem era lindo, tinha cortininhas com rendinhas e era muito maravilhoso. Hoje em dia é uma pena que nós temos o trem, não existe mais, né? Mas como era essa estrada aqui, né? Essa estrada, ela não existiu sempre. Em algum momento ela não existia. Em um momento, vocês sabem que essa região aqui foi uma região coberta por uma vegetação chamada Mata Tropical Atlântica, Mata Tropical Seca Atlântica do interior de São Paulo. Então essa mata tinha as melhores e as mais maravilhosas madeiras de lei. Então tinha jacarandá, jequitibá, mogno, tinha jatobá, enfim, guaçatonga, e muitas jabuticabeiras, né? E era muito maravilhoso. Toda essa região era uma mata, uma grande mata.
E meu avô, com o irmão dele, meu avô Antônio Mascarim, com o irmão dele, João Mascarim, os dois nasceram lá em Corumbataí. Lá existia um núcleo de imigração, né, italiana, e lá a família foi se organizando, foi trabalhando, e meu avô, quando fez 19 anos, ele se casou, e naquela época o imigrante italiano ele era livre, os escravos tinham sido abolidos, mas o imigrante italiano, quando veio para o Brasil, ele veio livre, né? Então, o que aconteceu? Meu avô se casou e ele ganhou 10 libras esterlinas dos parentes dos outros imigrantes e saiu de Corumbataí, foi para Rio Claro, comprar uma terra para ele trabalhar, para ele ser independente e formar a família dele. Enquanto Corumbataí tinha um núcleo colonial de italianos, Cascalho tinha outro núcleo colonial de italianos, só que não existia ligação. Eram dois lugares diferentes, dois núcleos que não tinham contato. Cascalho tinha contato com Limeira via Anhanguera, que não existia Anhanguera, era um caminho que ia de Cascalho para Limeira. Aí virou via Anhanguera, que foi asfaltada e tudo mais. E aqui não existia essa ligação. Era uma floresta incrivelmente fechada, densa, cheia de cipós, aquela maravilha. Então, meu avô e meu tio, eles vieram de lá de Rio Claro, que eles compraram do senhor, que era proprietário de toda essa grande região aqui. Ele se chamava Ari Pereira, daí o nome dessa vila de Vila Pereira, né? Então, aquela primeira rua ali embaixo chama-se Rua Ari, né? Então, por que é Ari? Em homenagem ao Ari Pereira. E aí, quando ele chegou aqui, lá em Rio Claro, disseram, você vai procurar a sua gleba de terra que fica em tal lugar, mostrou no mapa, mas eles eram tão jovens que vieram a cavalo de Rio Claro para cá, para procurar onde estavam essas terras. Talvez fosse a mesma coisa que hoje, se você resolver comprar uma terra no meio da floresta amazônica, não sei, você vai de avião ou você vai de barco, porque estrada não tem, você tem que abrir uma picada na mata. Então talvez fosse uma coisa parecida com essa aqui. Ele chegou ali no casarão do Levi, existia uma estalagem. Uma estalagem era um local onde as pessoas faziam uma parada para alimentar seus cavalos, para dormir, para se recompor da viagem, que muitos vinham do sul trazendo carne seca, carne de sol, para levar para a região das Minas Gerais. Então, ali era uma estalagem. Fica exatamente onde fica a Coloninha hoje em dia. Aí, então ele chegou ali e ele sempre contava que ele olhou para lá e para cá, onde é o Poço das Araras, aquela floresta imensa, e escutava um barulho assim. Aí ele viu o rio, o Ribeirão Tatu, que é esse córrego que forma o tanque ali, né, onde tem aquela cachoeira, que ninguém sabe que tem uma cachoeira. O rio era muito mais largo, tinha dezenas de metros de largura, era lindo, maravilhoso, era uma região pantanosa. Então disseram, olha, vocês compraram terra, mas tem que entrar nessa mata aí. No outro lado da margem do rio Tatu, era uma floresta, que tinha animais, e bichos, e macacos, e pássaros. Então, eles fizeram um pequeno acampamento, os dois, do outro lado da margem, e começaram a se preparar para atravessar o rio. E aí, foi um facão, machado, foice, eles começaram a fazer uma derrubada na mata, com o facão, corta para cá, corta para lá, corta para cá, e foram abrindo caminho e foram subindo, porque disseram que era essa a direção que tinha que subir, e que muito longe tinha
um outro núcleo de italianos, né? Só que tinha que atravessar a floresta que ninguém nunca tinha atravessado. Aí, durante vários e vários dias, eles fizeram eles foram fazendo picada na mata. Abriam um tanto, depois cansava, ia lá no casebre que eles fizeram, dormia, e assim foram chegando até achar o primeiro marco, que o Ari Pereira usava trilhos de trem para fazer o marco entre a divisa entre uma gleba e outra. Primeiro achou do Corte, depois do Corte meu avô achou o pedaço dele, depois o Tavolone, e assim eles foram abrindo uma picada na mata. Quando meu avô chegou aqui e viu o marco dele, que era esse trecho até lá, ele falou assim, bem no meio, porque vai até, tem 180 metros aqui de frente, acho. Então, meu avô disse assim, bem no meio eu vou fazer um outro casebre. Então ele abandonou aquele lá embaixo e veio morar aqui, e aqui era uma mata, né? Uma mata incrível. E devagar ele foi desbastando aqui, desbastando ali, construiu a primeira casa. Depois, se vocês querem dar uma olhada, o casebre dele já desapareceu, mas ele disse que se a gente escavasse, a gente ia achar o alicerce de algumas pedras que ele colocou lá. E depois fez essa primeira casa, que está assim, bem, já caindo aos pedaços, tão antiga e não foi restaurada. Depois construiu a outra casa, e ali meu avô reuniu a família, 10 filhos, 8 mulheres e 2 homens. Viveram durante muitos anos aí, trabalhando aqui, nesse pedaço de terra, foi desbastando tudo, foi tirando tudo, e virou uma área totalmente utilizada para o café, laranja, banana, abacate. Ali na Baixada, ali embaixo, tinha um pomar de maçã, tinha um pomar de peras, que o meu outro avô, pai da minha mãe, que morava na fazenda Santa Cruz, em Araras, ele mudou para Cordeirópolis, e foi aí que, quando ele mudou para Cordeirópolis, meu pai conheceu a minha mãe, muito bonita minha mãe, e aí eles se casaram e minha mãe veio morar aqui, né? E então o meu avô, pai da minha mãe, ele vinha visitar minha mãe aqui, mas ele vinha sempre com uma cesta, e a minha mãe disse que ele descia feliz essa trilha, porque ele ia com a cesta cheia de maçãs e cheia de peras. Vocês imaginem hoje, pera e maçã só no Quitandão, ainda olha lá, né? E então a mamãe sempre falava assim, um dia quando eu não estiver mais aqui, eu quero que você fique com esse pedaço e que você plante as coisas que a mamãe gostava. Então, ao longo do tempo, eu fui plantando, arrumando, fazendo, construindo, e eu acho que isso aqui, a minha mãe teria ficado feliz se ela visse tudo isso que eu fiz. Esse pé de jaca, essa jaqueira aí, meu pai e eu que plantamos. De vez em quando eu divido com os passarinhos as frutas. Tem muita fruta que fica lá embaixo, mas essa não é época de ter muita banana, então eu trouxe meu cacho de banana para cá e pendurei, mas mesmo assim eles estão comendo a banana e fica pendurada aqui, né? E nós moramos nesse lugar que é bem perto agora do centro, é pertíssimo, você pega o carro em 3 minutos, 2 minutos você chega no centro da cidade, mas antigamente era muito difícil. No tempo da seca, quando aquela trilha foi se transformando numa estrada onde passava cavalo, ela foi aumentando, foi se alargando, depois passava carroção, depois passava carroça, e depois de um certo tempo começou a passar caminhão. Então o que acontece? Como é terra roxa, foi ficando
uma terra solta, que era assim um palmo de terra roxa. E quando era tempo da seca, nós íamos para a escola, íamos descalço, porque ninguém tinha sapato. Naquele tempo, o máximo que a gente podia ter era alpargatas rodas, que a gente comprava lá no armazém do Fratini. Então, era muito difícil, porque a gente andava descalço nessa terra vermelha e chegava ali embaixo, onde é o posto das araras, ali embaixo, né? Araras, aquele posto ali embaixo. Não tinha esse posto, tinha um lugar mais baixo assim, tinha várias nascentes, tinha umas pedras, e nós parávamos ali e cada um lavava o seu pé, desencardia o seu pé, o seu calcanhar vermelho, e quando a gente chegava na escola, quem morava na cidade falava assim: nossa, o seu pé está vermelho? Seu pé está vermelho? Daí o apelido do Cordeirópolense de pé vermelho, né? Nós fizemos jus a isso durante muitos anos que a gente estudava e ia descalço para a cidade. Cada um tinha o seu cantinho onde guardava um caco de telha que ficava limpando o pé, desencardindo, para ir para a escola. E eu tenho uma foto em algum lugar aí um dia eu posso mostrar essa foto para vocês verem como é que a gente ia para a escola. Uma sacolinha feita de saco, onde eu colocava o lanche, e a gente morria de vergonha de levar o lanche, porque era lanche, era pão feito em casa, era goiabada, era queijo, era as coisas que a gente fazia, era linguiça, ovo. Só que quem morava na cidade não conhecia essas coisas, então as meninas da cidade adoravam trocar lanche comigo, porque cada dia eu levava um lanche diferente e no começo eu tinha vergonha, mas depois eu aprendi que não é só quem mora na cidade que é mais importante. Quem mora no sítio também tem coisas interessantes, né? Eu levava frutas, porque aqui tinha muito pêssego, tinha muita laranja, então eu levava para a criançada, não era propina, não era trocar a amizade pelas frutas, né? Mas é porque estava sobrando mesmo, de vez em quando os pais das crianças de Cascalho levavam uma galinha, levavam um frango, levavam um porco para o professor, e ficava todo mundo feliz. E isso, hoje em dia, essa troca tem outro nome e é muito feio nesse país, né? Infelizmente, aquilo não era propina, aquilo era uma troca de agradecimento pelo fato dos professores estarem educando e ensinando ciência para seus filhos, né? Então, voltando ao meu avô. Meu avô, ele foi desbastando tudo isso, foi preparando e construiu esse pedaço aqui. Então, essa estrada, ela foi crescendo, ela foi se ampliando, ela saiu do meio do mato, ela foi crescendo e, na medida que ela foi chegando mais para cima ali, no Zorzo, no Killer, então ela vai se encontrar com o núcleo colonial de Cascalho. E assim os dois núcleos coloniais passaram a ter relações econômicas, relações sociais, relações religiosas. O meu bisavô, o pai da minha avó, mãe do meu pai, Mascarim, fez o Mascarim, a mãe dele era Teresa Módulo Mascarim, e o pai dela era José Carpené. Ele foi um dos... ele ajudou a construir a igreja de Cascalho, embora não fosse do núcleo colonial de Cascalho, embora ele tenha vindo de Corumbataí também, mas ele se estabeleceu por aqui e como ele tinha essa habilidade de carpintaria, então essa parte de telhado, de andaimes, essa coisa toda, meu bisavô que ajudou a construir. Então nós temos um pé em Cascalho,
um pé em Corderópolis, mas nós estamos mais voltados para a imigração italiana que veio da região da comarca de Rio Claro, como se dizia antigamente. E então meu avô ele fez esse trabalho. Eu acho que nós devemos muito respeito, né, à abertura de estradas. Por exemplo, foi ele que criou coragem, ele e meu tio, né, os dois criaram coragem e desbastaram isso aqui e foram abrindo um caminho. Na década de 60, década de 70, e até começo da década de 80, nesses 25, 30 anos, essa casa dos meus avós, ela foi muito frequentada, porque aqui, se nós formos analisar as histórias das famílias mais antigas, acabaram todos sendo parentes de um jeito ou de outro. Então, se vocês imaginem, eu tinha 8 tias, 8 namorados. Então, os namorados, elas iam para Cordeiro, no jardim, né? E lá era tão bonito porque as pessoas, os jovens iam se divertir, era a única diversão que tinha. E depois, um tempo mais para frente, veio o Cine Paulista, que era o cinema, né? Que também não tem mais. Mas ali o jardim, as minhas tias iam lá arranjar os seus namorados, e os namorados vinham trazer as minhas tias às 9 horas da noite, terminava tudo, aí subia aqueles casais, vários casais vinham até aqui. Então fizeram muitos amigos, muitos conhecidos. Como se diz hoje, o point no bar não sei onde, o point não sei onde. Eu acho que antigamente o point era aqui na casa do meu avô, porque vinha gente assim de todo lado. Eles tinham muitos amigos e eles vinham à noite para tomar, no tempo do frio, que fazia muito frio naquela época, eles iam tomar chocolate quente, vinham tomar quentão. Então tinha grandes festas. Tinha festa na festa de Santo Antônio, tinha festa lá na cidade e tinha festa aqui. Fazia-se uma fogueira gigantesca. A gente assava batata doce, fazia doce, fazia de mamão, de abóbora, fazia pipoca, enfim. Era uma festa muito grande. E eu tinha um tio que viajava, que era caminhoneiro, que ele transportava na década de 60 material de construção para construir Brasília. Então, ele ia para longe e trazia fogos de artifício. Então, nas festas juninas, era uma coisa maravilhosa, porque era uma grande festa que tinha aqui, né? A gente gostava muito de festa, qualquer coisa era motivo para se fazer uma festa. Mas aí, quando esse meu tio, o tio Geraldo Monese, que era casado com a minha tia Lena, ele sofreu um acidente no caminhão, o macaco escapou do eixo e fez um buraco assim, ele dobrou em 2, ele morreu. Então, quando o tio Geraldo morreu, ninguém teve mais coragem de ficar fazendo festa e acabou esse lado das festas, e as festas passaram a ser em Cordeiro. Aqui tinha reza, então a gente fazia licor de anis, e as festas daqui passaram a acontecer nos Zorzos. Então aí os Zorzos já tinha alambique, já fabricava a pinga, então já era um outro departamento, uma festa diferente. Lá se rezava o terço e aí as festas passaram a acontecer lá. Então esse foi um tempo assim, eu penso que foi um tempo de ouro, porque as minhas tias eram muito prendadas, assim como as filhas dos amigos dos meus avós, né? A juventude daquela época vivia muito bem, era uma juventude muito feliz, muito saudável, sem vícios. Era uma geração, de certa forma até, eu diria, inocente,
porque todos se respeitavam muito e nem por isso não cresceram na vida, né? Todos formaram as suas famílias e hoje têm seus filhos, seus netos, seus bisnetos e estão misturados com todos os demais cordeiropolenses. E acho que foi por esse e outros motivos que me fizeram voltar aqui para Cordeirópolis para reencontrar os meus queridos amigos, meus coleguinhas de infância, meus colegas de adolescência, meus amigos da vida adulta, né? E assim, eu acho que podemos encerrar nossa conversa agradecendo a todos por essa oportunidade de poder contar algumas coisas. Tem algumas outras histórias que talvez fique para um outro momento, né? Contando a história, como é que eram os enterros naquela época, né? Que as pessoas eram enterradas hoje, amanhã você ia no cemitério, você só via os ossos que os tatus tinham comido tudo, né? Era assim, né? Como é que você ia tomar o trem para Limeira, né? Como foi a minha primeira viagem de trem para São Paulo? Foi uma coisa emocionante, né? Como é que era ter assim o primeiro namorado aqui em Cordeirópolis, né? Como foi chegar na escola pela primeira vez sendo uma pé vermelho, né? Era uma coisa tenebrosa. E quando fomos estudar em Limeira, ninguém queria saber se você morava na cidade ou se você morava na roça. Cordeiro, pé vermelho, todo mundo levou a marca de pé vermelho e até hoje, né? Esse o nosso apelido, mas eu acho que na época a gente tinha vergonha, né? Porque os meninos, os jovens falavam assim, aquelas meninas lá são tudo encardidas de Cordeirópolis. São tudo pé vermelho. Isso a gente carrega até hoje, mas hoje é divertido. Hoje a gente não se preocupa mais porque estamos bem calçados, né? E apesar da crise que nós estamos vivendo nesse mundo, apesar dessa pandemia de 2020, né? O ano que aconteceu sem acontecer, o ano por si foi aquele que foi sem nunca ter sido, não é? Então, eu acho que podemos tirar de tudo isso uma grande lição, porque vivemos, crescemos, aprendemos, fizemos grandes coisas, realizamos grandes coisas e estamos vivos aqui, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês e para um outro momento, aí nós vamos contar histórias, as histórias de cordel que meu pai contava, que o tio João Módulo contava, outras coisas interessantes, até que a gente não disse, que meu avô contava que nessa estrada aqui, de noite, ele não saía para fora porque passava a mula sem cabeça. E até algum tempo atrás eu tinha medo da mula sem cabeça, porque ele falava que a mula sem cabeça ficava pastando. E eu, como criança, ficava pensando, o que é uma mula sem cabeça pastando? Eu nunca consegui entender, né? Mas eu tinha medo, né? Então essas coisas, o Saci Pererê passava em volta aqui do sítio, na beira da cerca do gado, né? Então tinha essas coisas aqui em Cordeirópolis. Isso fica para uma outra oportunidade. Muito obrigada a todos.